Então, o que a gente vai fazer hoje é passar por uma correção comentada do simuladinho. Como vocês devem ter notado, as questões elas foram diferentes para as pessoas. Isso por conta do banco de questões, claro, que foi criado já com essa característica. Contudo, essencialmente, independente de qual foi a modificação na questão, a questão 1 tinha o objetivo de desenvolver as noções de continuidade. E aí, mudando o número ou não, a essência do exercício era a mesma. Então, eu vou resolver ela no contexto geral, no contexto em que a questão foi concebida para depois ter colocado as particularizações dos números que aparecem para cada um, tá bom? Então, a primeira questão, ela tratava da continuidade da função teto. Da função teto. Que função que é essa? Essa função a gente escreve com um semicolchete aqui para cima. Essa função ela faz o seguinte, que estava definida e tiveram até alguns problemas de não atualização instantânea, né? Da definição desse cara aqui que eu modifiquei na questão. Então, a função θ, ela faz o seguinte, ela associa cada número real ao menor número inteiro, que é maior ou igual a esse número. Então, eu pego todos os inteiros que estão à direita desse número real, e aí eu associo ao menor deles. Vamos dar uma olhada o que acontece rapidamente com o gráfico dessa função. Quem fez alguma das aulinhas com cálculo viu isso? O gráfico, o esboço do gráfico, tanto da função teto quanto da função chão, né? E ele não é muito complicado, quer ver? Vamos pegar aqui de 0 a 1, de 1 a 2 e ver o que acontece. Se eu pego um número real que está aqui entre 0 e 1 estrito, 0 e 1 estrito, o que acontece? Vamos passar pela regra dessa função teto. Eu tenho que olhar para todos os inteiros que estão à direita desses números reais aqui e tomar o menor deles. Esse é o valor que minha função assume. Então, vocês concordam comigo que, independente de quem for o cara que eu pegar aqui entre 0 e 1, o menor inteiro, que é maior ou igual que todo mundo, é o próprio 1? Qualquer cara entre 0 e 1, estrito. Eu pego os inteiros que estão à direita dele, ora, o menor desses inteiros é o 1, porque maiores do que qualquer cara entre 0 e 1 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e vou embora. E aí eu pego o menor dele, é 1. E o próprio 1 é um inteiro menor ou igual que ele, né? Então o 1 é levado nele mesmo. Tudo bem até aí? Tudo. Tudo. E aí eu repito o raciocínio de 1 até 2, estrito, todos os caras que estão aí, reais, eu pego os inteiros que estão à direita dele, então eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6 e vou embora, e o menor deles é o 2. Então, todo cara entre 1 e 2 é elevado no próprio 2, incluindo o 2, né? Porque ele é menor ou igual que ele mesmo e ele é um inteiro, então ele é o menor que satisfaz essa propriedade. E aí, se eu for fazendo isso sucessivamente, a gente vê que o gráfico dessa função é um gráfico no estilo escada, que vai subindo de 1 em 1 grau. À esquerda é sempre uma bolinha aberta e à direita sempre uma bolinha fechada. E o mesmo acontece também do lado esquerdo, do menos 1 ao 0, todo mundo é levado no próprio zero. Do menos 2 ao menos 1, todo mundo é levado no menos 1. Todo mundo aqui vai ser levado no menos 1. E boa, fechadinho no menos 1, aberto aqui. Então, esse aqui é um esboço do gráfico da minha função mínima. Claro que está absolutamente fora de escala aí, mas os degraus têm todos o mesmo comprimento, 1, e anda de 1 em 1 na altura.
Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse esboço de gráfico de função, a gente já consegue vislumbrar aqui que os pontos onde essa função não é contínua é justamente os pontos em que o gráfico dá um salto. E o gráfico dá um salto justamente no conjunto dos números inteiros, certo? Então, a função teto, essa coisa aqui, x, essa função aqui, ela não é contínua nos números inteiros. Para todo P pertencente a Z. Tudo bem? E uma forma de justificar isso, qual é que é? É assim, ó, a gente pode fazer por épsilons e deltas, mas a gente também pode fazer por limite lateral, porque olha o que acontece. Vamos ver quando eu me aproximo do 2, aqui pela esquerda e depois pela direita. Quando eu estou me aproximando do 2 pela esquerda, vamos ver qual é o limite dessa função quando x tende a 2 pela esquerda. O que acontece? Todo mundo está sendo associado ao próprio 2. Então, essa função nesse intervalinho se comporta como uma função constante. Então, o limite à esquerda é o próprio 2. E aí, quando a gente vai para o limite à direita do 2, o limite à direita do 2, vamos ver o que acontece. X tendendo a 2 pela direita da função teto. Todo mundo à direita do 2, ó, tá batendo lá em cima, tá sendo associado ao 3, também no formato local de função contínua. Então, o limite de x tendendo a 2 pela direita é 3. Então, olha o que aconteceu aqui. Quando a gente olha no ponto 2, um limite lateral deu 2, o outro deu 3. O limite nesse ponto, ele não existe, quiçá a função ser contínua nesse ponto, porque os limites laterais não só têm que existir, como têm que ser iguais, e então esse limite tem que coincidir com a imagem da função no ponto. Então, a gente está muito longe disso para os números inteiros. E uma maneira geral de escrever isso é a seguinte: olha, quando a gente pega um número inteiro, x tendendo a p, pela direita de um número inteiro, a função teto está associando a função teto sempre ao próprio ponto P. Então, esse é o limite lateral à esquerda, desculpa. Esse é o limite lateral à esquerda. O mesmíssimo raciocínio que a gente fez com o 2, a gente reproduz para um ponto arbitrário, desde que seja inteiro. E, quando a gente olha para o limite lateral à direita desse número inteiro, a escada deu um salto para cima. Então, esse limite aqui é P mais 1. E aí, o que acontece? Ora, como o limite de quando x tende a P da função, que é a função teto, não existe, então essa função aqui não é contínua no ponto P. Que ponto P é esse? Um número inteiro aí arbitrário. Não é contínua. Tudo bem? Tá. Tudo bem. E uma outra observação ainda, esse aqui é complementar ainda, mas ela deixa a questão mais completa. Quando a gente pega um número, eu vou chamar de A, um ponto A, que o A não é inteiro, então eu pego um cara que o A não é inteiro, o que acontece? Vamos supor que o meu A seja esse cara aqui, por hora, tá? Seja esse cara aqui que está entre -2 e -1, que eu risquei aí vermelhinho. Localmente, se a gente der um zoom aqui, e eu pegar suponha que esse cara aqui é meu A, e eu pegar uma vizinhança do meu A aqui, positiva, eu consigo fazer essa vizinhança, ela cair todinha dentro desse intervalo, porque ele não é -2 e não é -1. E aí, o que acontece? Quando eu olho para o limite de x tendendo a pela esquerda, eu posso me restringir somente a esse intervalinho.
E aí, tanto faz se eu venho pela esquerda ou pela direita, a função ela se comporta como uma função constante aí. E a função constante, ela é contínua. Então, nesses pontos que não são inteiros, a gente mostra que o limite da função é o maior inteiro que ela assume em todo esse intervalinho. Porque a função é constante ali, logo ela é contínua. Tudo bem? O professor, mas eu tenho que delimitar essa distância da esquerda e a distância da direita, porque vai chegar no ponto que ele não vai ser, né? Ou não vai, né? No gráfico ali. Então, é que o processo de limite, o que acontece? Quando eu falo limite de x tendendo a A, dessa função aqui, por mais que eu pegue um intervalo verde muito grande, suponha que eu pegue, vão ter pontos cuja imagem não vai dar constante, que sai ou no degrau de cima ou no degrau de baixo. Mas no limite, quando eu estou me aproximando do A, todo mundo vai ser constante a partir de um ponto. Todo mundo vai ser. E é isso que interessa para o cálculo de limite. O cálculo de limite, ele só interessa o que está acontecendo perto do ponto. Entende? Então, eu só limitei esse verdinho aqui a título de formalização para garantir que, de fato, a função é constante aí. Mas, na verdade, tanto faz, porque a análise de limite é uma coisa local. Clareou? Não? Sim? Tá. Muito bem. Então, nesse caso aqui, o limite de x tendendo a A, esse aqui vai ser a função teto do A. Quem que é a função teto do A? Ora, vai ser o maior inteiro que é menor ou igual que ele. Ainda, esse limite é esse cara, que é justamente a imagem do ponto A, pois a função teto é constante, pode escrever constante próximo do A, ou é constante numa vizinhança do A, digamos, A menos delta, A mais delta para algum delta positivo, por exemplo, que foi o que eu escrevi lá. Eu sei que existe e boa, não preciso saber quem é. Muito bem. E o que isso aqui tem a ver com a nossa primeira questão do simulado? Ora, tem a ver que a primeira questão do simulado, a função para análise de continuidade era uma função do tipo nx com n, um número natural. E aí a questão era, essa função aí, qual é o conjunto dos pontos onde essa função é contínua? Ora, o que acontece? A gente acabou de ver que a função teto, ela é contínua nos pontos que não são inteiros e descontínua nos pontos que são inteiros. Então, o que vai acontecer? Eu vou chamar essa função aqui de f de x, tá? Essa função vai ser f de x. Então, para algumas pessoas, o n foi 5, o n foi 3, o n foi 9, podia ser qualquer n natural. Então, o que acontece se a gente herdar as informações que a gente... as conclusões anteriores que eu fiz, a gente sabe que f, ela é descontínua, ou seja, ela é não contínua, se e só se esse cara aqui, ó, n vezes x, for um número inteiro. Vocês concordam comigo? Porque o que eu tenho aí é uma espécie de composição de função. Mas dentro do pseudo colchete ali, quem vai mandar na continuidade ou não daquele ponto é saber se aquele cara nx é inteiro ou não. Se aquilo for inteiro, nesses pontos a função é descontínua. Se aquilo não for inteiro, ela vai ser contínua. Tudo bem ou não? Sim. Então, perfeito. Com isso a gente ganha exatamente isso, o conjunto dos pontos de, eu não lembro se era de continuidade ou de descontinuidade que era pedido, mas o conjunto dos pontos de descontinuidade aqui serão todos os números reais
tais que o que acontece? Ora, tais que n vezes esse número seja um número inteiro. Isso. Perfeito? Maravilha. E aí o que acontecia? Quando a gente fazia uma análise das alternativas, exceto uma delas, a maioria não batia. Os conjuntos de ponto de continuidade que apareciam lá, por exemplo, apareceu a reta menos os inteiros. Esse aqui é o conjunto dos pontos onde a função teto é contínua, a original, a que a gente viu antes, mas não essa daqui, porque agora eu dei uma dilatada nela aqui e eu preciso levar em consideração essa mudança aí para frente. Então, se a gente fizesse uma análise item a item dos que estavam explicitados ali, nenhuma alternativa batia e a alternativa correta era nenhuma das outras alternativas. Tudo bem? Que não tinha esse conjunto explicitado lá e todos os outros conjuntos que tinha não eram esse, né? Tudo bem ou não tudo bem? Beleza, professor. Que ânimo, vamos em frente então. Tô tentando aqui. Tô acordando, peraí. Tudo bem. Mas Bom, tá vamos à questão. Desculpa, outra pode dúvida falar. aqui. Como que devem ser nossas respostas, então, para uma prova como essa, né? Porque eu até cheguei a acertar a pergunta, mas eu acho que a minha justificativa talvez não tenha sido profunda o suficiente, assim. Então, tendo em mente tudo isso que você escreveu, assim, o que seria necessário para completar a resposta? Bom, eu já estou corrigindo as partes dissertativas e estou dando feedbacks personalizados, assim, em cada questão, né? Mas, a grosso modo, poderia fazer pelo caminho que eu fiz, esse aqui, primeiro garantindo que a função teto, ela não é contínua nos inteiros. Professora, E poderia... o Meet está na frente da imagem. Obrigada. Nada. Poderia ter feito primeiro para a função teto, o estudo de ponto de descontinuidade aqui via limite lateral. Teve gente que fez por epsilon e delta, mas podia ser por limite lateral, já que a gente já tem essa ferramenta. E pelo menos ter comentado que a função era contínua nesses outros pontos. Por quê? O fato da gente mostrar que ela não é contínua nos inteiros não necessariamente implica que ela não é contínua em qualquer outro ponto. E a partir do momento que a gente entra com a informação que ela é contínua se o A não é inteiro, então a gente tem completamente classificados os pontos de descontinuidade dessa função. Então, essa justificativa que eu dei por limite lateral e limite, veja, eu não estou entrando muito em termos de detalhes escritos. Então, isso aqui eu já aceitaria como suficiente, mesmo da forma que está escrita aqui. Ok. Teve gente que mostrou por epsilons e deltas, também poderia fazer, mas fica bem maior. E aí, com essas informações, isso aqui sai de graça, que foi o que a gente fez. Então, assim, pelo menos o limite lateral, entende? Ter comentado assim. Caso contrário, se a pessoa achou, teve muita gente que achou que o conjunto dos pontos de descontinuidade é esse aqui. Ganha ponto, claro, recebe pontuação nisso porque achou. Só que aí perde um pouquinho no sentido de que não justificou completamente que é só esse conjunto mesmo. Beleza. Às vezes eu acho que eu mais confundo do que ajudo, né? Não, mas ajudou, obrigado. Tá. Mas eu tô corrigindo e eu tô dando feedback bonitinho de cada questão, assim, o máximo que eu consigo fazer, claro, e aí eu acho que as coisas vão clarear um pouquinho. Então, vamos lá para a questão 2. A questão 2 era a respeito da parte de funções mesmo, busca de domínio de função. Então, a questão 2, ela era o seguinte, tinha uma função, onde aqui em cima a gente tinha uma função racional, né? Em cima era um polinômio, e embaixo era x menos a para algum número a inteiro também. Todas as questões, elas tinham essa cara aqui. Essa aqui não foi um grande problema pela rápida olhada que eu dei. Então, o que acontecia? Perguntava qual era o domínio, basicamente, dessa função,
E quando você fizesse a simplificação polinomial, aparecia na questão uma regra muito semelhante à regra da função original. E aí, nesse caso, então vamos lá. Primeiro ponto, o domínio da função. Claro, toda função racional, o domínio dela é a reta toda, só que eu tenho que tirar os pontos que anulam o denominador. Perfeito. E aí, quando vocês faziam a simplificação polinomial, x menos a, vocês concluíam que esse polinômio era um outro polinômio de grau 3, de grau 2, eu acho. Eu vou colocar aqui bx² mais cx mais d. Só que essa divisão polinomial, ela só poderia ser feita para os pontos que não anulam o denominador. Então, tinham algumas alternativas que diziam, a função ela é igual a essa regra para todos os números reais. Não tem como ser. Então, essa você já arrancava. Era justamente para ver se vocês estavam afiados e afiadas aí com a noção de função, como uma terna. Lembra disso? Lá atrás, né? Então, essa aqui não teve muito segredo. Eu acho que a maioria das pessoas fez medianamente bem. Vamos para 3. A questão 3, aí, ela tratava de continuidade de função através de extensão. Então, essa questão era dada também numa função polinomial da seguinte maneira. x² mais, eu vou colocar aqui 5 menos L, já explico quem que é esse L, menos 5L sobre x menos L. E aí, x menos L, eu acho que eu vou colocar x menos A para não confundir com o L do enunciado, peraí. Vou colocar 5 menos A, aqui é 5A, x menos A. Então, era dada uma regra que satisfazia essa propriedade aqui para A, um número inteiro. Todas as questões tinham essa cara. Uma hora o A foi 2, uma hora o A foi 3, uma hora o A foi 4, uma hora o A foi 5, mas essa era a regra da função geral, tá? E aí a questão falava o seguinte, olha, qual é o valor que a imagem da f deveria assumir no ponto A para que essa função seja contínua no ponto A? Inicialmente ela não está definida, mas se eu pudesse definir ela num ponto, que ponto é esse que faz com que ela seja contínua? Então a ideia aqui era basicamente uma só, era calcular o limite de f de x para x tendendo a A e ver que valor que é esse. Eu não sei que valor é esse, mas achando esse valor, eu forço ele a ser meu L, que é a imagem do A no ponto. Porque daí, pronto, eu forcei a continuidade da minha função e eu acho quem é o L, que faz, então, com que a extensão dessa função seja contínua. E aí, aqui, era explorado um pouquinho só de limite de função racional e, principalmente, a continuidade. Então, vamos lá. Essa função f de x, quando a gente olhava para essa cara, então, x² mais 5 menos ax menos 5a sobre x menos a, ela podia ser fatorada lá no numerador da seguinte maneira. Embaixo tinha um x menos a, como eu falei, podia ser x menos 2, x menos 3, x menos 4, x menos 5, etc. E eu tinha que colocar alguma coisa ali, multiplicando x menos alguma coisa, que gere exatamente o que estava ali. Nesse caso, o que sempre aparecia era o x mais 5. Podia fazer por divisão polinomial ou por inspeção mesmo. Qual é o cara que eu tenho que colocar aqui que faz dar certo essa fatoração aí, tá bom? E aí, essa função, então, para o ponto diferente do A, podia ser vista simplesmente como a função x mais 5. Isso aqui para x diferente do cara que aparece no denominador. E aí acabou, porque aqui a gente aplicava a propriedade de que o limite da f de x, quando x tende a esse ponto A,
ele coincide com o limite dessa função polinomial aqui, porque essas funções são iguais, têm regras iguais para todos os pontos diferentes de A. Então, isso aqui é o limite de x mais 5. E aí, agora, essa função aqui afim, eu posso calcular o limite por substituição, porque essa função é uma função contínua, então o limite seria A mais 5. E o A é aquele cara que aparece no denominador das funções, cada um pegou uma, né? Então, para A igual a 2, o L tinha que ser, o que é? A mais 5. O L tem que ser 7. Para A igual a 3, o L foi 8. E assim vai embora. Tudo bem? Tudo bem. E vamos para a quarta e quinta, então, que foram, teoricamente, as mais cabeludas. A 4 e a 5 não teve variação. Foi a mesma questão para todo mundo, por ela ser mais teórica. A questão 4, ela dizia o seguinte, e eu acho que teve alguém que perguntou ela uns dias antes, né? Bom, a gente tem a seguinte informação, ó, o limite do seguinte quociente, f de x sobre g de x, isso aqui é zero, e a g de x ela não se anula, g de x é diferente de zero. E faz sentido, né, para que esse quociente f por g possa ser efetuado. E aí a afirmação era a seguinte, olha, existe um intervalo ali contendo P, um R positivo, de tal maneira que o módulo da f de x pode ser estimado pelo módulo de g de x, desde que o x esteja nesse intervalo aqui, ó, P menos R, P mais R. Então, ali no entorno do P, a gente obtém essa desigualdade. E aí era para julgar se essa afirmação ela era verdadeira ou falsa. Então vamos lá, o que acontece nesse caso? Da informação que eu tenho de que esse limite do quociente é zero, a gente sabe que dado qualquer epsilon positivo, para esse epsilon sempre existe um delta positivo, de tal maneira que, se eu pegar o módulo da função, que eu estou calculando o limite, menos o candidato a limite, que é o zero nesse caso, isso aqui não ultrapassa epsilon, e isso para x sempre em p menos delta, p mais delta. Então, esse limite é se e somente se isso aqui acontece. Dado epsilon maior que zero, existe um delta positivo que faz essa estimativa acontecer dentro desse intervalinho aqui. Mas o que acontece? Essa estimativa aqui é equivalente a eu dizer o seguinte, ó, que o módulo do quociente é menor do que epsilon. Ou seja, equivalentemente, a gente pode passar o módulo de g de x aqui multiplicando, né? Porque o módulo satisfaz a propriedade do quociente. O quociente da divisão é a divisão dos módulos aqui. Quociente da divisão, né? O módulo da divisão é a divisão dos módulos. Aí eu passo o módulo de g de x multiplicando para o outro lado. E o que eu obtenho, então, é que f de x é menor que epsilon vezes g de x, isso para x entre p menos delta e p mais delta. E aí isso aqui já me leva a crer que essa afirmação ela é verdadeira. Porque se eu puder tomar aqui, ó, epsilon igual a 1, para esse epsilon vai existir um delta que faz isso daqui acontecer para x nesse intervalo. E por que eu posso tomar epsilon igual a 1? Ora, se aquele limite, a definição dele é equivalente a dizer que para qualquer epsilon existe um delta, em particular, para o epsilon igual a 1, vai existir um delta, de tal maneira que a desigualdade desejada aqui ela é satisfeita. O que é isso, Bianca? São Paulo ganhou. Ah, entendi.
Que bom, é verdade, eu vi que algumas pessoas das que eu corrigi já acertaram. Entendi, o São Paulo ganhou. Pode falar, Alan. Em função do epsilon? Isso. Ah, um meinho, né? Não perde um meio ponto? Deixa eu ver, na verdade, porque eu falei, pode ser, cada caso é um caso. Se a questão ela está muito bem explicada e faltou isso, dá para considerar alguma coisa que não total, mas também não tirar muito. Vamos ver, cada caso é um caso. Bom, então essa era a questão 4. Muito bem. Vamos à questão 5. A questão 5, ela me deixou perturbada. Mas eu acho que foi bom. A questão 5, ela dizia o seguinte: olha, se você tem uma função f. Deixa eu voltar na questão 4, que eu esqueci de fazer um comentário. Algumas pessoas que eu já corrigi, não necessariamente da turma de vocês, fez uma afirmação nesse exercício aqui, que era a seguinte: olha, se esse limite do quociente é zero e a g de x ela é diferente de zero, então o limite da f de x, quando x tende ao ponto P, esse limite é zero. Algumas pessoas fizeram essa afirmação para tentar concluir a desigualdade. O que acontece aqui? E essa é uma informação relevante de colocar aqui. Essa implicação, ela não necessariamente ela é verdadeira. A gente pode sim ter duas funções, cujo quociente, quando x tende a um ponto, ele é zero, e isso aqui não acontecer, o limite da função não ser zero. Quocientado dá zero, mas o limite independente da f não dá zero. Deixa eu só colocar um exemplo aqui, que é um exemplo que tem aparecido bastante na nossa vida, que é esse cara aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar a f de x como sendo a função seno de 1 sobre x. E vamos pegar a g como sendo a função 1 sobre x. Tudo bem que eu tenho como hipótese no meu enunciado da questão que a função g ela tem que ser diferente para todo número, tem que ser diferente de zero para todo número real. Então a gente corrige isso aqui fazendo o seguinte, olha, vamos dizer que g de x é 1 sobre x para x diferente de zero e a g de x é 1 para x igual a 1, para x igual a zero. Pronto. Então agora essa g ela é uma função que é não nula em toda a reta real. E note o que acontece. Quando a gente olhar para o limite do quociente f sobre g para x tendendo a zero, o que eu tenho aqui? Eu tenho o limite de seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, da função 1 sobre x. E esse limite aqui foi o limite que a gente viu a semana passada, utilizando o lema do confronto, que é o limite de x vezes seno de 1 sobre x, e esse limite aqui, ele é zero. A gente viu isso aí. E note que esse é um caso em que o limite da f de x não é zero. Esse limite nem existe, na verdade. Tá bom? Então, essa conclusão, ela não era verdadeira para quem concluiu isso a partir da hipótese do exercício. Pronto, agora a gente pode ir para 5. Esse era um exemplo que eu queria colocar contra-exemplo para essa afirmação que algumas pessoas fizeram. Então, vamos lá para o exercício 5 agora. O exercício 5, ele dizia o seguinte: suponha que você tem uma função e quando você olha para o limite de x tendendo a p pela esquerda, um ponto
da reta. Esse limite coincide com o limite de f de x quando x tende a p pela direita. E aí a questão era a seguinte, a partir disso a gente conclui então que f ela é contínua no ponto P. Muito bem, essa questão ela causou alvoroço porque de bate-pronto, o que basicamente as pessoas, vou colocar um parênteses, argumentaram é o seguinte, olha, se os limites laterais existem... Ah, desculpa, Ana Sofia, quem levantou a mão? Fui eu. Fale, Rafael, então, aproveita. A questão do f de x sobre g de x é que às vezes o limite da g de x pode tender a infinito. Aí não importa o quanto é o limite da f de x, se não for infinito, esse limite ele é zero, mas não necessariamente o limite da f de x é zero. Isso, exatamente isso. Esse é um outro comportamento que diz que esse limite pode ser zero sem que o limite da f seja zero. E no caso particular desse aqui é de um limite ainda que não existe. É isso aí. Bom, então vamos voltar aqui a 5. A questão 5, muita gente saiu da hipótese de que os dois limites laterais existem e disse assim, então o limite de quando x tende a p de f de x é f de p, então pronto, ela é uma função contínua. Não, não é verdade isso daqui. O que acontece? Essa informação na caixinha vermelha de que os limites laterais são iguais significa o seguinte, C e somente C. Significa que o limite de f de x, quando x tende ao ponto P, ele existe e é esse valor aí, um deles, tanto faz porque eles são iguais. E é esse valor aqui, x tendendo a P pela esquerda. Só que o fato dele existir e ser este valor não necessariamente implica que este valor é a imagem da função no ponto. Então, como um todo, para toda e qualquer função, o fato dos limites laterais serem iguais, então o limite dela nesse ponto é a imagem do ponto, no geral, essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque não é verdade necessariamente que isso é válido para toda e qualquer função. Então, nesse caso, o exercício, a afirmação ela é falsa. E aí, para ficar completamente justificado, a gente precisa dar um contra-exemplo. Basta a gente exibir um exemplo que mostra que aquela afirmação, de fato, ela não é verdadeira. E aí a gente podia inventar qualquer função cujo limite existe no ponto, mas que não é a imagem da função no ponto. Então, teve gente que fez assim, por exemplo, define f de x como sendo 5 para x diferente de 2, constante igual a 5, e 1 para x igual a 2. Pronto, acabou esse problema aqui, porque essa função, se a gente só olha para o esboço do gráfico, né? Suponha que aqui é o 2, no 2 essa função vale 1, e para x diferente de 2, ela vale 5. Então, ela é uma reta, assim, horizontal, né? Aqui na altura do 5, e no 2 ela vale 1. O que acontece nesse caso? Os limites laterais dessa função, no ponto 1, quando x tende a 1 pela direita, é igual ao limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda, que é 5. É tudo igual. Mas o limite, então, de f de x quando x tende a 1, ele é 5, mas não é a imagem da função no ponto f de 2, porque f de 2 é 1.